Capítulo 8. Lágrimas coletivas. Até esse ponto, tratamos do poder das lágrimas nas vidas de indivíduos. E há muitos exemplos disso. Nesse capítulo, quero abordar o poder das lágrimas coletivas. Tenho descoberto em minha jornada que experimento certo nível de intervenção divina quando alcanço um lugar de desespero. Mas quando um grupo de pessoas que desenvolveram uma história junto em Deus chega unido a este lugar de desespero, as comportas do céu se abrem e Deus inaugura tempos e estações de sua presença manifesta. Creio que experimentamos essa realidade nos dias que virão. Estamos numa época de urgência. Creio que estamos no início da geração que verá a volta do Senhor e estamos convencidos de que a única forma de atravessar os próximos tempos será através de um povo entranhado, unido na sala do choro. A crise do Salmo 2. O Salmo 2 é possivelmente o texto mais profético de toda a Bíblia, apontando para a realidade que vivemos hoje no mundo, em nossa nação e nessa geração. Davi escreveu esse salmo e teve uma visão total e viu algo sem precedente, algo global e algo demoníaco. Estou absolutamente convencido de que estamos no início do que Davi viu no Salmo 2. Davi estava testemunhando um tempo na história em que a insanidade e a rebelião alcançaram um nível em que pessoas nas mais altas posições de influência se uniriam contra a mesma pessoa, o pai e o filho. Ele escreveu: "Por que as nações se enfurecem e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes e livremo-nos de suas algemas." Salmo 2, verso 1 ao 3. Davi estava vendo um tempo no qual uma geração declarava abertamente e ousadamente: nós não temos de nos arrepender dos nossos pecados. Nós podemos celebrá-lo. Davi, assim como nós, sentiu esse espírito crescendo ao redor dele. Nossa tentação é nos mover pela ansiedade, medo e pelo desejo de nos opormos a essa dinâmica, declarando abertamente: não, por que vocês estão fazendo isso? Creio que Deus deseja que tenhamos percepção de como as trevas estão ganhando terreno, mas Ele não quer que nos lancemos à batalha a partir de um nível terreno. O Pai está nos convidando para a sala do trono novamente, para vermos as coisas a partir de sua perspectiva e para sermos cheios de sua confiança ao vermos que Ele lida com este cenário, mas de forma totalmente diferente. Aquele que está sentado no céu se ri. O Senhor zomba deles. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo: eu mesmo constituí o meu reino em Sião, meu santo monte. Salmo 2, verso 4 ao 6. O Pai quer encher seu povo com a sua confiança, com seu riso. Esse versículo é aterrorizante, pois nele vemos que o Pai abertamente desperta as nações a fazerem o que está em seus corações, mas faz a elas uma declaração intensa e ousada. Nós já votamos em quem será o rei e qual será a terra de onde ele governará. E vocês não estavam no processo de votação. E definitivamente vocês não eram candidatos. O Pai exaltará o seu Filho abertamente à vista das nações, através da igreja ao redor da terra e através de seu retorno. Eu poderia literalmente passar por cada versículo neste salmo glorioso, mas quero chegar à resposta que creio ser tão necessária nestes dias. A resposta de Joel 2. Choro coletivo. No capítulo 5, a fonte da batalha espiritual que experimentamos estava em torno da mensagem de Joel.
que era o que Allen havia discutido no artigo que escreveu e com o qual sonhou depois. Estou convencido de que o livro de Joel é uma chave para a igreja nestes dias. Falamos a respeito de indivíduos que choraram e do poder que esse choro possui. Mas creio que Deus está nos levando a um choro coletivo. E disso é que se trata a resposta de Joel. O profeta Joel apareceu no capítulo 1 praticamente sem aviso. Após uma praga de gafanhotos que havia ocorrido em 4 ondas e destruído completamente a economia de Israel, bem como toda a nação. Joel sabia bem o que Deus havia falado a Salomão na dedicação do templo, onde Deus disse: se eu fechar os céus para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7, 13 ao 14. Os enxames de gafanhotos eram sinais claros que chamavam o povo a se humilhar e buscar a Deus, para que então o Senhor agisse com misericórdia. Então, no primeiro capítulo de Joel, o profeta chamou toda a nação à oração e ao jejum. No capítulo 2, Joel começou a olhar para o futuro e essencialmente disse: se vocês não ouvirem o que Deus está dizendo através da praga de gafanhotos, algo muito pior acontecerá. Será uma invasão militar. Joel descreve detalhadamente as características desse exército e, diante disso, chamou o povo a voltar seu coração para Deus e fazer um novo contato visual com Ele. No fim das contas, tudo o que Deus estava sempre desejando é uma conversão sincera dos corações para Ele e que haja urgência nisso. No meio desse capítulo intenso, encontramos o que acredito ser o versículo mais poderoso do livro. E, em minha opinião, uma das maiores palavras proféticas para a igreja neste tempo. Mas agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o coração e não as vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor, arrepende-se da desgraça que enviará. Joel 2, verso 12 ao 13. Quero desacelerar aqui para que você sinta esse versículo. Eu sinto tanta compaixão em um pai que está olhando para um filho que está prestes a passar por uma situação difícil e com lágrima em seus olhos diz: mas agora, em essência, o pai está dizendo: não lide com isso em outro dia. Eu quero que você me olhe nos olhos. Eu quero a sua atenção. Quero o seu coração. E sei que faz muito tempo que você não faz isso. O pai continua dizendo que ele está dando 3 dons para nos fazer entrar em contato com o nosso próprio coração: jejum, lágrimas e lamento. Estou convencido de que esses 3 dons estão sendo liberados sobre a igreja nesses dias. Esses dons liberarão quebrantamento e um rendimento de coração a fim de corresponder a Deus desde o mais profundo de nosso ser. Joel primeiro abordou o chamado individual e então ele volta seu olhar para o chamado coletivo, as lágrimas. Tocai as trombetas em Sião, decretai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni o povo, santificai a comunidade, ajuntai os anciões, reuni os meninos e as crianças de peito, saia o noivo do seu quarto e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e digam: ó Senhor, poupa teu povo e não entregue a tua herança ao vexame, para que as nações zombem dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Joel 2, verso 15 ao 17.
A única forma de lidar com a insanidade coletiva é por meio de reuniões coletivas de oração e jejum. Sou grato pela minha vida individual de oração, mas a única forma de avançarmos é forjando histórias de uma busca vulnerável por Deus juntamente com os outros. O escritor de Hebreus nos diz para não abandonarmos as reuniões da congregação na medida em que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Há uma dimensão de plenitude que experimentamos coletivamente e que não podemos experimentar individualmente. E creio que esta humildade, quebrantamento e choro coletivo provocarão um derramar coletivo do Espírito Santo. Como temos aprendido com Maria de Betânia, há algo sobre o choro sincero diante de Deus que o comove profundamente. Estou convencido de que o maior esforço do diabo é no sentido de manter o livro de Joel fora das mentes dos cristãos, pois ele expõe a resposta que Deus está buscando encontrar em nós. Estou convencido de que o diabo nos permitirá construir grandes ministérios, fazer grandes reuniões e conquistar grandes contas bancárias. Mas as pessoas que chamam outros para construírem histórias coletivas de oração, jejum e choro estarão na linha mais procurada do diabo, pois é esse tipo de postura que é capaz de abalar os alicerces de uma nação. Como já discutimos, líderes apostólicos e proféticos que choram e levam outros a chorar são a grande necessidade deste tempo. Precisamos hoje de líderes que não se firmam em suas próprias forças, mas que vivem de joelhos, dependendo de Deus. Líderes com os olhos cheios de lágrimas, corações quebrantados e palavras vindas do alto. O derramamento de Atos 2. O que Deus faz quando seu povo assume a postura de Joel 2? Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como que de fogo, distribuídas entre eles. E sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Atos 2, verso 1 ao 4. Então, pondo-se em pé com os 12, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: Isso é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecera nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Atos 2, verso 14, 16, 17 e 20. Quando Deus encontra um povo que tem entregue seus corações e que lideram através do choro, e quando ele encontra líderes que se unem em oração e jejum e clamam a ele pelo derramamento do seu Espírito, ele vem. De todos os profetas que Pedro poderia ter citado no dia do Pentecostes, ele escolheu Joel. Há profecias similares em Isaías e Ezequiel, mas ele escolheu um dos profetas menores, cujo livro tem apenas 3 capítulos, chamado Joel. Estou convencido de que isso é porque Joel nos dá a resposta mais clara sobre o que fazer em dias turbulentos. Quando Pedro declarou que isso é o que havia, ele estava proclamando que a profecia de Joel havia começado a ser cumprida e seu cumprimento continuaria até a vinda do grande dia do Senhor. Joel nos dá clareza sobre o que fazer quando a ira, o caos e a confusão são a norma. Ele deixou muito claro qual seria a resposta de Deus. Ele derramaria seu Espírito. Estamos sendo preparados para o maior avivamento que o mundo já viu. Quando falo sobre avivamento, estou falando sobre aqueles tempos em que Deus abertamente manifesta a autoridade e o reino de seu Filho pelo derramar do Espírito Santo e da pregação apostólica, que, em suma, é uma pregação que fere. Já vimos tempos e épocas ao longo da história em que a cultura estava em grande decadência
e cidades, regiões e nações se opunham a Deus. Contudo, em tempos como este, Deus encontrará pessoas que o buscam, e então ele desce. Nós tivemos grandes despertar nos Estados Unidos, nos quais Deus se manifestou. Vimos as marcas do que acontece e como Deus literalmente transforma pessoas por toda a eternidade e faz com que cidades que nunca mais sejam as mesmas. Nós veremos essas coisas novamente, amigo. Quando Deus vier a visitar cidades e regiões com sua presença manifesta. Tudo isso é resposta ao choro coletivo e ao clamor do seu povo. E sua palavra será anunciada por mensageiros que foram feridos pelas palavras que proclamaram. Isso é o que desejamos. Isso é o que precisamos. Faça isso, Senhor.